Bom, a Ação Nacional está de volta. No primeiro bloco nós definimos o que compreende o termo carreira e por que ocorrem essas transformações e a importância também do profissional cuidar de sua qualificação ao invés de demandar essa responsabilidade para a sua empresa. Agora, nesse bloco, quero citar um pouquinho sobre essa questão das carreiras curtas, né? Existem muitas profissões, né, que acabam se iniciando, principalmente, bom, na área esportiva, mais, né, jogadores de futebol, bailarinas, modelos, né, ginastas, enfim, esse pessoal tem uma tendência que quando chega aí à fase de uns 20 e poucos anos, realmente, 30 anos no máximo, né, chegando por aí, a carreira já está encerrando. Como lidar com essa situação, gente? Como é que eu vou viver esse momento, Marcos, por exemplo? Como é que eu me devo preparar para isso? Pois é, a sua pergunta já tem a resposta junta, né? Nossa. Porque você falou de preparo, né? E o que o Márcio falou sobre planejamento. Né? Eu particularmente, Júnior, eu não gosto de falar, quando você fala de carreiras curtas, para mim é como se a pessoa tivesse morrido jovem, porque no conceito que eu entendo de carreira e nos novos estudos de carreira, o que a gente sabe que a carreira ela é do profissional, e é o que eu acredito também. Então, ou seja, talvez aquela atuação, naquela função seja curta, seja breve, mas a carreira ela continua e ela vai ser migrada para outros contextos, porque aquela competência que um modelo, por exemplo, ou ginasta, ele adquiriu, ele vai levar para outras funções, para outros contextos. Então, a carreira ela continua, o que vai mudar é o contexto profissional e eu vou poder atuar nesse contexto com aquelas competências que eu já tenho da minha outra experiência. Então, o que eu tenho são mudanças de contextos, mas quando a gente fala desses profissionais, a gente sabe sim que tem uma duração, ou seja, existe um período ali no qual ele vai atuar neste contexto. Então, um planejamento de entender... Tá, então se eu sou um jogador de futebol, se eu sou um modelo, por exemplo, e hoje já vem mudando isso, né? Porque o modelo ele também, existe modelos velhos, né? A gente precisa disso também, né, Júnior? Também. Mas a gente sabe que o mercado ele acaba enxugando um pouco mais essas opções. Poucos, né, conseguem continuar nessa carreira especificamente. Exato. Né? É por isso que a gente eles recorrem muito quando a gente fala de plástica, cirurgias plásticas, enfim, porque o sentido, na verdade, desses profissionais, infelizmente, eles não acompanham a ordem do corpo, vamos dizer assim. Né? Até porque ninguém sabe como vai ficar quando envelhecer. A gente espera que esteja bem, né, Júnior? Que a gente esteja bonito como está agora, nós três aqui, pelo menos, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de carreira curta, a gente precisa entender qual é o contexto e de que forma planejar essas novas ações. Porque o pior cenário é quando eu chego no momento final dessa atuação nesse contexto e eu não tenho nada planejado, eu vou fazer escolhas por necessidade ou por pressa ou por desespero, ou seja... Nesse momento é onde a gente vê a quantidade de erros que a gente tem no mercado e de erros profissionais. Então a pessoa ela perde tempo, ela perde dinheiro, ela acaba investindo muita energia em ações que elas não vão ser tão prósperas, não porque a pessoa simplesmente erra, mas porque faltou planejamento. E aí a falta do planejamento faz com que ele não consiga enxergar para onde está indo, de que forma, não é isso, Márcio? Sem dúvida. Não sei se você concorda com essa... Plenamente. Enfim, com esse questionamento. Plenamente. As profissões, hoje, a primeira coisa que passa na nossa cabeça são as profissões ligadas à beleza e ao corpo, né? Que são mais curtas, né? E é curta por causa de falta de planejamento futuro. E quando se fala em planejamento futuro, não é só para a carreira, e sim também para a área financeira. Não adianta você ganhar bem naquele momento e não saber poupar, não saber trabalhar com os seus investimentos, porque no amanhã você acaba também tendo a falta desse planejamento e não tendo os investimentos. Se a gente pegar alguns anos atrás, nós tivemos um profissional de alta performance que tinha esse primeiro planejamento como modelo. Uma pena que não muito seguido, que foi a questão do Sócrates, né? Sócrates foi um dos primeiros jogadores aqui no Brasil que ele teve de alta performance, também jogador de seleção brasileira, ícone no mundo, e simplesmente ele fazia faculdade de medicina. Sim, né? Investiu no pós, né? Exatamente. Então, na verdade, era para ser um exemplo, pelo menos na parte de desenvolvimento educacional, ele era um grande exemplo também, né? E o que é mais importante, até que você ressaltou, tudo que tem planejamento, sempre nós temos bons resultados. Dificilmente, com um planejamento, você não tem resultado. Mas falando em carreiras curtas, existem carreiras que poderiam ser mais duradouras e que o profissional, às vezes, ele não se planeja. Por exemplo, o dentista, profissionais que trabalham, profissionais liberais. Eu vou pegar o exemplo do dentista. Às vezes ele trabalha o dia todo e como ele tem o seu negócio próprio, ele não pensa às vezes no amanhã. Porque o que significa isso? Se ele começa a ter dores nas costas, no braço, ele tem alguma dificuldade ou infelizmente sofre um acidente, como que vai ser a carreira dele? O que ele planejou? Que tipo de investimento que ele fez? Então algumas carreiras também que aparentemente são duradouras, que elas se encurtam.
por falta também do planejamento. Então ele não faz um recolhimento, ele não faz uma previdência privada, ele não pensa em outras opções e acontecendo qualquer tipo de dificuldade que seja essa física, motora e etc., acaba também perdendo parcialmente a sua carreira ou totalmente a sua carreira. Agora, diante dessa situação que vocês estão me colocando aqui, por exemplo, ele mudar de carreira no meio do caminho, como é que fica essa situação? É uma boa ocorrer isso daí ou não é uma boa? Porque às vezes a pessoa sente essa dificuldade, que a gente está expondo aqui vários casos, né, de carreiras aí que são carreiras curtas e tudo mais. Aí o cara no meio do caminho resolve, bom, vou deixar de ser um jogador de futebol, vou ser outra coisa agora. É uma boa? Vou deixar de ser jornalista e vou ser vendedor. Vamos supor. Tem uma palavra coringa que serve para essas horas onde a gente fica meio de saia curta, que é assim, depende. 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 Essa troca de carreira, muitas vezes ela é programada e tem momentos em que não é. Né? Então, assim, dá para falar se é bom ou ruim? Depende muito do contexto, Júnior, de que forma que isso vai ser feito. Claro que no momento em que eu deixo, né, uma carreira onde eu já sou bem sucedido, onde eu tenho experiência, e vou para uma outra carreira, onde eu acredito que eu vou, sei lá, tenha mais conexão, então aquele momento de crise, né, que o profissional fala, nossa, eu preciso fazer algo que eu gosto de fazer. E aí ele quer fazer isso de uma forma rápida porque ele não aguenta mais o contexto onde ele está hoje. O que ele precisa entender é que muitas vezes vai existir sim um downgrade, ou seja, ele vai ter que dar alguns passos atrás para se inserir talvez no mercado, se a ideia dele seja no mercado e não seja ter um empreendimento, mas onde ele vai ter que dar alguns passos atrás para que ele possa se inserir no mercado, porque ele ainda não tem experiência naquela nova função. Né? Então, por mais que ele tenha um tempo de carreira, a hora que ele começa numa outra função é como se ele estivesse começando de novo. É e não é, né? Porque ele vai utilizar competências que ele tem e provavelmente se ele for muito bem, tiver uma cabeça muito boa, um preparo muito bom, ele vai entender que ele pode agregar aquelas experiências naquele contexto, vai crescer mais rápido, mas ele sim, num primeiro momento ele vai ter ele vai ter que pagar um preço para isso. Obviamente ele vai sim. Márcio, você que tem experiência nessa área também, o que leva uma pessoa assim a tomar essa decisão de desistir da profissão, se frustrar tanto? Olha, às vezes também pode ser a frustração, ou não, o desejo. Eu já conheci muitos profissionais, e com certeza você também, nós todos, profissionais de sucesso em sua carreira e de repente ele fala, não quero mais isto, quero partir para outra área. Ele busca isso, dando 2, 3, 4 passos para trás, apenas por qualidade de vida, né? Mas na maioria das vezes a frustração vem de determinados objetivos. Ele traça alguns objetivos, só porque não alcançou, ou não alcançou no tempo que ele deseja, e não um tempo de maturação do processo, ele acaba se frustrando. Isso aconteceu muito e acontece hoje com a geração Y, né? A geração Y foi uma geração onde que conquistou tudo muito rápido, e aqueles que não conquistaram, ou aqueles que perderam também na mesma velocidade, acabaram se frustrando rapidamente. Mas a questão da mudança é interessante, né? Eu vou falar do meu caso especialmente. Eu sou formado em Ciência da Comunicação, Fonoaudiologia, e um dia alguém me falou, poxa, por que você não veio trabalhar comigo como headhunter, né, como caça-talentos, caça-cabeças? E eu falei assim, vamos lá, eu queria mudar, mesmo gostando de fonoaudiologia, eu falei, vou apostar nisso. Só que a diferença eu chamo de agente oculto. Tenho certeza absoluta que dentro de mim já tinha uma competência, já tinha um talento que só precisava ser, além de um pouco mais cultivado, mas um pouco mais de água, regado mesmo, para ele poder, é lógico, aparecer e se tornar uma potência, né? E também tem um segundo ponto, quando você deseja mudar a carreira e faz essa mudança, você tem que ter certeza que para conquistar esses novos objetivos, utilizando os termos dele, pegar as experiências anteriores para agregar e para as novas, buscar desenvolvimento, buscar novas competências, ampliar seus horizontes e continuar estudando sempre. Na verdade, o bom aluno se torna mestre estudando como mestre. Então essa é a grande diferença. O profissional que ele quer mudar de área por si só, às vezes não tem resultado. Aquele que busca mudar de área, mas continuar se desenvolvendo na área que ele tem interesse, ele tem bons resultados. Quer dizer, o que tem também o lado da pessoa querer, que desejar, que se sentir bem em estar fazendo aquilo, né? Claro. Marcos, você também sempre pensou em ser coach? Como é que foi isso? Não nasci coach. Não nasceu coach? Não nasci coach. Lá no berçário você pensou, vou ser coach. Eu estava vendo, olhando para a enfermeira, falei, ela não está fazendo muito bem o trabalho. Não, eu venho da área de telecomunicação, eu sou formado em relações públicas, eu tive uma outra experiência. O coach ele entrou, na verdade, na minha vida quando eu comecei a trabalhar com treinamentos, né, que eu estava fazendo uma fusão de uma grande companhia de telecomunicação. E eu falei, nossa, acho que eu tenho um jeito para isso. E aí eu fui buscar algumas certificações, fui fazer algumas pós-graduação, enfim, para começar a atuar nessa área.
Mas foi um começo bem difícil, porque eu não fiz um planejamento, então hoje eu entendo o porquê fazer o planejamento, porque eu não fiz nenhum. Eu simplesmente me esgotei no trabalho onde eu estava, porque eu trabalhava muito, mas muito mesmo, então, enfim, eu viajava muito. Eu falei assim, ou eu morro aqui, foi a primeira vez que eu tive pressão alta na minha vida, né, que foi trabalhando dessa forma, eu falei assim, eu preciso sair disso aqui. E aí eu comecei a pensar, tá, o que eu gosto de fazer nesse momento? É isso, eu fui lá, eu pedi demissão, saí, foi uma coisa muito rápida. Mas já foi um pré-planejamento. Mais ou menos, de 24 horas. Já foi um pré-planejamento. E aí eu comecei a buscar o que eu queria fazer. Então eu comecei com treinamentos empresariais, e aí depois de alguns anos, que foi quando o coach chegou no Brasil, enfim, o processo de coaching, que eu comecei a participar um pouco, entender um pouco do que esse profissional faz. Aí eu comecei a analisar, falei, é isso aqui que eu vou fazer. Então eu já estou 8 anos já trabalhando como coach. E hoje se sente realizado naquilo que você faz? Muito. Nossa, hoje eu não trabalho mais, faz 8 anos que eu não trabalho. Claro, né, trabalho, mas por opção, assim, claro que tem os desafios, né, Júnior? Assim, a gente tem dias que não são todos os dias que são bons, mas faz parte de qualquer profissão, faz parte de qualquer empreendimento você ter desafios, você ter altos e baixos. Então, assim, existem habilidades que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Da flexibilidade, entender que o mercado não responde da forma com que eu gostaria que ele respondesse e que, na verdade, sou eu quem tenho que entender o que o mercado está falando agora, o que ele quer para que eu seja mais rápido do que ele, vamos dizer assim. Então, assim, em alguns momentos, claro que dá aquele, né, eu brinco e falo, nossa, eu vou mandar um currículo para algum lugar, eu quero ter hora para entrar, eu quero ter hora para sair, porque depois que eu tive empresa, Júnior, eu trabalho muito mais, mas não tenha dúvida que a gratificação, ela não tem, eu não tenho parâmetros para falar do que eu tinha antes, claro que eu fazia muito bem o que eu fazia, eu gostava muito, mas hoje a satisfação é muito maior. Isso é interessante. Sabe por que você falou que, no sentido que ele quis dizer que hoje ele não trabalha? Foi no sentido que quando nós trabalhamos com aquilo que nós gostamos muito, eu digo para você que é um lazer responsável e remunerado. Sim, com certeza. Achei o nome para isso. Um lazer responsável e remunerado. É muito bom. Bom, e vocês que estão acompanhando o nosso programa podem enviar alguma pergunta que nós encaminharemos aqui para os nossos convidados. Escreva para a gente, açãonacional@rs21.com.br. Nós estamos também no Facebook, facebook.com/Ação Nacional. No próximo bloco, vamos ver quais são as possibilidades existentes no pós-carreira. Fique com a gente.